O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. Uma das mais bem-sucedidas e mais antigas missões da NASA é a missão Voyager. 5 décadas após o lançamento, a Voyager miraculosamente ligou-se de volta para apenas enviar uma mensagem alarmante. Sinalizar o que a Voyager descobriu e porque é que os cientistas estão preocupados é o que vais descobrir ao longo deste vídeo. Apesar de se tratar de uma das missões mais bem-sucedidas de sempre, um dos nomes que nunca deverás ouvir é o de Gary Flandro. No entanto, Gary Flandro é um engenheiro aeroespacial que desempenhou um papel fundamental na determinação da rota da sonda Voyager 1. Os seus cálculos e planificação levaram a uma execução bem-sucedida das várias missões da Voyager, missões essas que se tornaram icónicas no meio espacial. Tudo isto quando trabalhava nos laboratórios VPL da NASA nos meados dos anos 60. Flandro fez uma descoberta inovadora. Ele identificou um raro alinhamento planetário, sendo que os planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, e nesse alinhamento excepcional ocorreria nos finais da década de 70 e inícios da década de 80. Esse alinhamento, que acontece aproximadamente uma vez a cada 175 anos, apresentava uma oportunidade única para que uma sonda, usando a força gravitacional dos planetas, fizesse saltar de planeta em planeta, economizando tempo e combustível. Esse conceito do aproveitamento da força gravitacional ou efeito Stirling faz com que uma sonda, usando a gravidade de um planeta, aumente a sua velocidade, alterando a sua trajetória conforme a sonda se aproxima de um planeta. Sendo apanhada pela sua gravidade, ganha então velocidade à medida que se afasta e, retendo parte dessa velocidade adicional, adquire um impulso que, com a trajetória que os engenheiros possam programar, a levará a realizar longas viagens com o mínimo de combustível possível. Reconhecendo o potencial deste alinhamento planetário, Flandro propôs uma missão Grand Tour. Essa missão consistiria em enviar uma sonda numa viagem através do sistema solar usando a força gravitacional e dessa forma visitar todos os 4 planetas exteriores. A trajetória proposta permitiria a uma sonda voar sobre cada planeta, recolhendo dados e reenviando-os por sua vez para a Terra. As implicações da descoberta de Flandro foram profundas. Uma missão deste calibre não só proporcionaria dados sem precedentes sobre os planetas exteriores, como faria isso numa fração do tempo que seria necessário se cada planeta fosse visitado de forma individual através de uma missão específica para o efeito. Além disso, a economia de combustível com o uso e a assistência da força gravitacional significava que a missão poderia ser cumprida com a tecnologia e recursos disponíveis na época. No entanto, apesar dos potenciais benefícios, existiam também desafios quando se tenta algo desta grandeza. A trajetória que levaria às vantagens do uso da força gravitacional entre os vários planetas exigia cálculos e tempo que a sonda necessitaria para chegar a cada planeta, exatamente no momento certo e na posição certa para receber o impulso necessário para seguir para o próximo destino. Qualquer erro de cálculo ou falha técnica poderia resultar num fracasso total da missão. As vastas distâncias envolvidas apresentavam desafios quer para a comunicação, quer para a transmissão de dados. A sonda precisaria de estar equipada com instrumentos de ponta, capazes de funcionar em ambientes hostis, no espaço profundo e, ao mesmo tempo, ser capaz de transmitir dados através de bilhões de quilómetros. Apesar de todos esses desafios, a proposta apresentada por Flandro foi recebida com entusiasmo pela NASA, sendo que as potenciais recompensas científicas que adviriam do Grand Tour eram demasiado importantes para se poderem ignorar. Porém, o grande problema estava mesmo nas enormes restrições orçamentais e nos desafios técnicos que este tipo de cruzada apresentava. A NASA decidiu então reduzir a missão e, em vez da sonda visitar os 4 planetas, seriam 2 sondas, a Voyager 1 e a Voyager 2, que iriam levar a cabo esta tarefa. A Voyager 1 foi encarregue de sobrevoar Júpiter e Saturno, enquanto a Voyager 2 visitaria Urano e Neptuno, no caso dos objetivos da Voyager 1 serem alcançados. A 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 foi lançada para o espaço desde o Cabo Canaveral, na Flórida. A Voyager seguiu a bordo do foguetão Titan 3, sendo que o lançamento chegou a ser atrasado por mais de 2 semanas devido a um problema técnico, um problema com a orientação do rocket. Este foi um momento histórico para a humanidade e para a exploração espacial. Este lançamento marcou o início de uma viagem épica que levaria a sonda para os planetas exteriores do nosso sistema solar, revelando as maravilhas e os mistérios que o nosso sistema e o espaço interestelar têm para nos oferecer. O programa Voyager, uma iniciativa da NASA para explorar o sistema solar externo usando 2 sondas idênticas, a Voyager 1 e a Voyager 2, foi inspirado pela descoberta de um raro alinhamento planetário de Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno que ocorreriam no final da década de 70 e início da década de 80. A Voyager 1 descolou do
do complexo de lançamento 41 em Cabo Canaveral e seguiu uma trajetória mais rápida e mais curta do que a gêmea Voyager 2, que havia sido lançada 2 semanas antes, tendo atingido o cinturão de asteroide em novembro de 77, tendo-o atravessado sem qualquer problema, sendo que transmitiu a primeira imagem de Júpiter em abril de 78, quando estava a cerca de 165 milhões de quilómetros da Terra. A aproximação mais próxima da Voyager 1 ao planeta Júpiter ocorreu a 5 de março de 79, a uma distância de cerca de 349 milhões de quilómetros da Terra, tendo sido a segunda sonda a visitar o Júpiter depois da Pioneer 10 e 11, mas foi a primeira a revelar muitos dos seus segredos e surpresas. As suas observações revolucionaram a nossa compreensão do gigante gasoso e das suas luas. A utilização da força gravitacional ao efeito Stirling não era algo novo, já havia sido usado antes por outras sondas espaciais como a Mariner 10, que passou por Vênus e Mercúrio entre 74 e 75. No entanto, as missões Voyager foram as primeiras a usar esta técnica para visitar vários planetas de forma sucessiva, criando-se dessa forma um autêntico passeio através do sistema solar exterior. A sonda Voyager foi projetada e construída pela JPL na Califórnia e elas foram baseadas na sonda Mariner, nomeadamente pelo design da sonda espacial, porém com várias modificações e melhorias. Ela realizou um conjunto de 11 experiências científicas, contando para isso com os instrumentos para ajudar no estudo dos planetas e das suas luas, anéis, campos magnéticos, atmosferas e ambientes de radiação. Uma das cargas espaciais que estas sondas continham era um disco de ouro, contendo sons e imagens da Terra, com uma mensagem para qualquer potencial inteligência extraterrestre nos encontrar. Uma das descobertas mais marcantes foi a de que Júpiter tem um anel fino ao seu redor. Anel esse que não era visível da Terra. O anel é composto de partículas de poeira que provavelmente são ejetados do interior das luas devido ao impacto de meteoritos e é um anel com menos de 30 km. A Voyager 1 descobriu também 2 luas novas, orbitando dentro de anéis com diâmetros aproximados de 40 a 60 km respectivamente. Outra grande descoberta foi a existência da atividade vulcânica Io, uma das 4 grandes luas de Júpiter. A Voyager 1 capturou imagens impressionantes de plumas de gás e poeira subindo pela superfície de Io, indicando que é o corpo geologicamente mais ativo do nosso sistema solar. Estes vulcões são alimentados pelas marés de aquecimento que resultam da órbita de Io. A análise de Europa e de Ganymede, 2 outras grandes luas de Júpiter, demonstraram que os vulcões produzem dióxido de enxofre que forma uma fina atmosfera em torno de Io. Dióxido de enxofre que também escapa para o espaço, criando uma nuvem de íons em forma de donut que rodeia Júpiter. A Voyager 1 também mediu os cinturões, tendo uma radiação intensa em torno de Júpiter. Essa radiação é gerada pelo poderoso campo magnético do planeta e a sua interação com o vento solar. Os cinturões de radiação são compostos por elétrons e prótons energéticos e que podem danificar naves espaciais e representar um perigo para futuras missões. A Voyager 1 detectou também relâmpagos e auroras na atmosfera de Júpiter, bem como no rádio captou emissões que variam de acordo com a rotação do planeta. Essas emissões de rádio são causadas por elétrons projetados ao longo das linhas do campo magnético e interagindo com o plasma na magnosfera. A Voyager 1 descobriu também que a Europa tem um ambiente suave e uma superfície gelada com poucas crateras, sugerindo que é geologicamente jovem e que pode ter um oceano subterrâneo de água líquida. Descobriu também que Ganymede tem o seu próprio campo magnético e que Calisto tem uma origem antiga e fortemente cravada de crateras à superfície, indicando que não vivenciou ainda muita atividade geológica. A Voyager 1 rumou então a Saturno, o seu próximo destino. Tendo chegado a esse planeta a 12 de novembro de 1980, passou pelo planeta a uma distância de 124 mil km, tendo de seguida dirigido-se para a maior lua de Saturno, Titã, a uma distância de cerca de 6.490 mil km de Saturno, tornando-se a primeira sonda a estudar a espessura de Titã e a sua atmosfera. A Voyager 1 foi a segunda sonda a visitar Saturno depois da Pioneer 11, mas foi a primeira a revelar muitos dos seus segredos e surpresas. A passagem por Saturno ocorreu a 12 de novembro de 1980. Sobre os topos das nuvens do planeta durante a sua passagem, fez várias descobertas e observações que revolucionaram a nossa compreensão do planeta e das suas luas. Uma das descobertas mais marcantes foi que Saturno tem um novo anel chamado de Anel G, anel que não era visível da Terra. O Anel G, como é chamado, é muito fraco e estreito, com uma largura de cerca de 7.500 km e tem uma borda interna com cerca de 166 mil km do centro de Saturno. A Voyager 1 descobriu também 5 novas luas orbitando dentro ou perto dos anéis de Saturno.
Atualmente encontra-se a 24 bilhões de quilómetros de distância depois de cruzar a heliopausa e encontra-se à entrada do espaço sideral. Esta é a primeira vez na história que um objeto feito pelo homem atinge essa distância e ainda por cima em constante comunicação com a Terra. Quando a Voyager 1 envia dados ou imagens para a Terra, leva 21 horas para a NASA as poder receber. Para que a comunicação seja possível depende de vários fatores, como a disponibilidade de energia, a taxa de dados, a antena apontada com precisão e a interferência de outras fontes. A Voyager 1 tem uma quantidade limitada de energia que é gerada pelo seu radioisótopo e por geradores termoelétricos que vão diminuindo ao longo do tempo, portanto tem que priorizar quais os instrumentos e sistemas para operar momento a momento. A taxa de dados enviada pela Voyager 1 também diminui à medida que se afasta da Terra, porque a intensidade do sinal vai caindo com a distância, mesmo com a antena a ser apontada com precisão. A comunicação pode sempre ser interrompida por interferências de outras fontes, como o Sol ou outros planetas, ou ainda outras naves espaciais ou sondas. Porém, apesar desses desafios, a Voyager 1 continua a enviar informações valiosas e fotos de volta para a Terra, usando o seu sistema de comunicação de rádio e o DSN, sendo que continua também a receber os comandos e atualizações da Terra que lhe são enviadas para garantir o seu funcionamento e desempenho. Esses feitos são uma conquista notável e que demonstram o engenho humano e são também um testemunho da persistência da parceria entre a Voyager 1 e a NASA, que dura há mais de 4 décadas. De acordo com a NASA, a Voyager 1 terá energia suficiente para operar os seus instrumentos até 2025, sendo que a partir dessa altura talvez desligue o seu transmissor de rádio e fique em silêncio. Não sabemos se será para sempre. Talvez seja. Porém, mesmo depois disso, a Voyager 1 continuará a sua jornada pelo espaço, transportando um dourado registro contendo sons e imagens da Terra, além de uma mensagem para qualquer potencial inteligência extraterrestre nos possa encontrar. Este continuará a ser também um legado da curiosidade humana, da sua criatividade e engenhosidade que perdurará para toda a eternidade. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.